Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 23 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é: quem poderá nos salvar? O nosso texto base está em Gênesis capítulo 41, versículo 39. E diz assim: onde encontraremos um homem como você? Não há ninguém que tenha seu discernimento e sabedoria. Esse devocional ele é muito especial porque ele vai falar sobre o clamor do mundo, um clamor que existe por homens que tragam livramento ao seu tempo, homens que deixem de ser gestores de ventos, homens que só geram ventos para se tornarem homens que gerem livramentos, homens que tragam um testemunho de salvação. E esse princípio não se aplica apenas ao contexto local, familiar, empresarial, mas também se aplica ao contexto geracional e ao contexto escatológico, uma vez que todos nós estamos sendo preparados para um reino, porque Cristo reinará sobre a terra com o seu reino de sacerdotes. Será que entendemos que tudo que estamos passando, que tudo que vivemos, que tudo o que experimentamos tem a ver com um processo de formação de homens e mulheres capazes de reinar sobre a terra? Olhando por essa perspectiva, a vida de José é muito inspiradora, porque nós sabemos que toda a sua vida é marcada por vários momentos de crises. A vida de José é marcada por vários desafios, e a impressão que nós temos é que durante toda a sua vida ele está sendo preparado para se tornar a resposta na hora certa para o mundo da sua época. A vida de José nos ensina que de tempo em tempo, de geração em geração, Deus levanta homens e mulheres com sabedoria para intervir em cenários de adversidade e de crise. Por isso que é muito importante você mergulhar nessa história que acontece de Gênesis capítulo 37 até Gênesis capítulo 50. E o texto vai falar que José, ainda muito jovem, teve sonhos proféticos que falavam a respeito do seu destino. Geralmente nós associamos José com a ideia de um sonhador, mas o sonhador muitas vezes sonha o seu próprio sonho. O que aconteceu aqui é diferente. José é um homem que Deus fez sonhar. José é um homem que Deus colocou dentro dele um sonho. Então não se tratava apenas de um sonho de José, mas se tratava de um plano de Deus compartilhado com José por meio de um sonho. Isso é totalmente diferente, porque José entendia que aquilo não vinha dele, que aquilo era o seu destino, e então ele passou a perseguir aquilo que Deus trouxe a ele por meio de um sonho, e isso lhe causou muitos problemas. Porém, todos os problemas que José enfrentou por perseguir aquilo que Deus mostrou para ele por meio de um sonho, ao invés de paralisá-lo, só o impulsionou ainda mais para cumprir o seu destino. Pessoas que perseguem uma visão de Deus para suas vidas nem sempre são compreendidas pelas pessoas do seu tempo. Porém, no tempo de Deus, tudo aquilo que foi revelado fará sentido. Por isso que nós percebemos que muitas pessoas que perseguem uma visão de Deus parecem estar sempre um passo à frente do seu tempo. Na hora as pessoas parecem não entender, mas no futuro as pessoas reconhecerão a importância de você não ter desistido daquilo que Deus te mostrou. Isso é o que nós chamamos de pioneirismo, a coragem competente de abrir um caminho onde não existem caminhos. Desde o princípio nós vemos que Deus criou o homem para que esse homem seja desenvolvido na capacidade de administrar, de assumir responsabilidades. É por isso que nós já meditamos sobre a forma como Deus exerce autoridade com amor, limites e liberdade, dando ao homem a oportunidade de fazer escolhas para que ele cresça na sua capacidade administrativa, gestora. Por isso que nós vemos que em nenhum momento José se coloca como vítima das adversidades. José atravessa essas adversidades com os seus olhos focados
focados na visão que Deus lhe deu a respeito do seu destino. Ele entende isso como parte do seu processo de formação, de desenvolvimento. Eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar para que eu possa chegar onde eu tenho que chegar. Nós queremos estar prontos para o que está preparado, mas não queremos passar pelo processo de preparação nas nossas vidas. Matthew Henry, no seu comentário sobre Gênesis, ele vai dizer que as provações pelas quais José passou foram a escola de Deus para moldar o caráter, a fé e sabedoria, a fim de prepará-lo para a grande obra que viria mais tarde. Será que estamos dispostos a passarmos por essa escola de Deus, ao invés de perseguirmos bênçãos momentâneas para o tempo presente, em nome de uma vida boa, passarmos por uma escola de Deus para que sejamos homens prontos para serem gestores de um novo tempo na história? A hora que o mundo entrar em colapso, nós vamos fugir, nós vamos nos esconder, ou nós vamos nos levantar como testemunho de uma salvação que há de se manifestar sobre toda a terra? Para que José pudesse se levantar como um testemunho de salvação para o mundo da sua época, ele não pôde se tornar vítima da sua própria história. O vitimismo é uma maneira do orgulho te pegar pela falsa aparência de humildade. A verdadeira aparência de humildade vai se dar na espiritualidade. Ele era um homem que desenvolveu um alto nível de espiritualidade, porque nos momentos mais chaves da sua vida, a Bíblia vai mostrar que ele tinha um relacionamento profundo com Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão. Um exemplo disso está em Gênesis 41:16, quando ele está no momento mais importante da sua vida, o momento que o faraó o chama para interpretar um sonho. Nesse momento, José poderia se impor, José poderia vender a sua imagem, José poderia aproveitar o network. Era o grande momento da sua vida, mas nesse lugar ele vai dizer: não é sobre mim, não está em mim essa capacidade. Então ele diz que vai orar para que Deus dê uma resposta favorável ao faraó. Esse posicionamento de José nos ensina algumas coisas sobre a verdadeira humildade. Não a humildade da autocomiseração, não a humildade do vitimismo. Essa, na verdade, é uma faceta do orgulho, mas é a humildade que mostra confiança total em Deus. Uma humildade baseada na dependência e reverente submissão ao Deus que daria a ele a condição de transpor aquela dificuldade. Uma humildade que, diferente do vitimismo que calcula rotas de fuga, mantém os olhos no foco, não se distrai por nenhuma situação, aproveitando toda a oportunidade de avançar, totalmente comprometido com o cumprimento da missão confiada por Deus para a sua vida. João Calvino, no seu comentário sobre Gênesis, vai nos dizer que José ilustra como o homem de fé age em situações críticas, sem se exaltar, mas reconhecendo que qualquer habilidade especial procede somente de Deus. A vida de José confirma o ensinamento do apóstolo Tiago a respeito da humildade, quando ele diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quanto mais José preservava o seu coração humilde, mais favor havia sobre a sua vida. Esse é um dos grandes diferenciais dos homens que Deus levanta com um testemunho de salvação para tempos de crise. Homens que têm um coração humilde, mas ao mesmo tempo homens cuja mão do Senhor está sobre eles, homens que têm um favor e uma graça sobre as suas vidas, homens a partir dos quais as coisas fluem e funcionam de uma maneira diferenciada. Outro fator que faz de José um homem diferenciado é que, a partir da humildade, a partir de não ter um conceito elevado demais sobre si mesmo, toda a sua confiança está em Deus. E ele não só confia em Deus, como ele consegue, pela fé, antecipar a realidade futura que foi mostrada por Deus para ele. Então, mesmo ele sendo vendido como escravo, ele pensa como um homem que vai governar num tempo futuro. Mesmo estando servindo
agindo como um mordomo, ele pensa como um príncipe de Deus que não pode se perder nas distrações do seu tempo. Mesmo estando preso injustamente, ele pensa como um administrador, como alguém que não teme assumir responsabilidades no lugar em que ele está. Mesmo em lugares limitados, esses lugares nunca limitaram a sua visão. Mesmo sendo colocado em lugares pequenos, ele sempre viveu com grandeza, com excelência. Esse é um diferencial para homens que Deus levantará como gestores de um novo tempo. Como que você vai gerir dificuldades de um tempo se você não soube lidar com os processos de dificuldade da sua vida? José, com o seu exemplo, nos mostra a necessidade de desenvolvermos um coração humilde para aprender com os processos de Deus, tendo em vista o cumprimento das suas promessas. O que vai te ajudar a superar as dificuldades do processo é manter os seus olhos fixos no seu objetivo. Então, em Gênesis 41, quando o faraó tem sonhos perturbadores e nenhum dos seus conselheiros consegue discernir, um homem estava pronto para o tempo preparado por Deus. Então, o copeiro do faraó, que já havia sido abençoado por José, se lembrou dele. Olha que interessante esse ensinamento. O meio usado por Deus para colocá-lo no lugar de cumprimento da visão que Deus lhe deu foi interpretação de sonhos. Agora imagine se ele não tivesse usado esse dom nos momentos simples da vida, nos momentos de dificuldade da vida. Foi no exercício do dom, discernindo um sonho de um copeiro quando estava preso, que se tornou o meio que o levou ao lugar de cumprimento da visão de Deus para a sua vida. Agora imagine se ele ficasse esperando chegar a hora dele ser governador para exercer o seu dom, que ele ficasse esperando chegar a hora de ser um grande pregador para exercer o seu dom. Não espere chegar ao lugar do cumprimento da sua visão para que você exerça o seu dom, mas exerça o seu dom até que você chegue ao lugar do cumprimento da sua visão. Então o copeiro se lembra do momento difícil que ele passou e como nesse momento difícil, dentro de uma prisão, longe dos olhos das autoridades, José se tornou resposta de Deus na vida dele. Então ele traz José para que José se torne resposta de Deus diante do faraó, talvez uma das maiores autoridades do mundo da sua época. Então, como nós sabemos, José interpreta o sonho, fala sobre 7 anos de fartura que seriam seguidos de 7 anos de fome, de escassez, fala de uma crise global que assolaria a terra. Então José não apenas interpreta o sonho, mas também tem uma palavra de sabedoria. A revelação é quando Deus te dá a informação sobre algo que vai acontecer. A palavra de sabedoria é quando Ele te diz o que fazer a partir da informação que Ele te deu sobre o que vai acontecer. Então José não só interpreta, mas dá a ele todo um plano de ação, tudo o que ele deve fazer a partir dos 7 anos de fartura, para que ele tenha condições de poder atravessar as dificuldades dos 7 anos de fome. Então é diante desse cenário tão complexo que se apresenta e diante de tamanha sabedoria de José que o faraó faz a pergunta-chave da nossa meditação: onde encontraremos um homem como você? Mas preste atenção, ele vai dizer: será que haveremos de achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? O que é muito importante entendermos nesse contexto é que Faraó, representando a liderança global de um mundo que está em mudanças, reconhece a sabedoria que havia em José, porém reconhece que essa sabedoria que havia em José vem de Deus e não de José. Devemos tomar muito cuidado para que em tempos de crise, em tempo de vulnerabilidade das pessoas, não venhamos usar o nome de Deus para engrandecer o nosso próprio nome. José foi um homem que não usou o nome de Deus para se engrandecer, mas José, com sabedoria, levantou o testemunho de Deus e fez a glória de Deus ser conhecida diante de todo o mundo da sua época. Então, como nós sabemos, o faraó, por reconhecer que José é
um homem sábio, que sabe interpretar o propósito, o tempo e o modo, o coloca como administrador do Egito, estando apenas abaixo do próprio faraó. A partir de todo o planejamento estratégico, de toda a gestão e administração de José, o Egito prospera e ele se torna um homem que traz livramento, salvação para o tempo de mudança e de crise que o mundo da sua época estava vivendo. Uma das evidências disso é que o faraó vai renomear José e vai chamá-lo de Zafenate-Peneia. Isso está lá em Gênesis 41, 45. Existem algumas variações na interpretação do significado exato desse nome dado pelo faraó por causa das diferenças linguísticas, tanto da língua egípcia como da tradição hebraica. Mas tradicionalmente tem se proposto duas linhas de interpretação. Primeira é Deus fala e ele vive, ou seja, Deus fala e vive, ressaltando o caráter divino da revelação que é comunicada através da vida de José. Sendo um decifrador de códigos ou revelador de segredos, José confirma uma segunda linha de interpretação desse nome, Zafenate-Peneia, que seria Salvador do mundo. De acordo com alguns estudiosos, a síntese dessas duas linhas interpretativas do nome de José significa que José, por revelar o futuro, salva o povo da fome. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é um decifrador de códigos, ele também se torna um salvador do mundo da sua época, como um grande provedor e protetor, não apenas do Egito, mas de todas as nações que dependiam da provisão que havia no Egito. A vida e a obra de José nos faz refletir sobre que tipo de gente estamos nos tornando. Que tipo de gente nós, como igreja, entregamos para as nossas cidades todas as segundas-feiras? Nós entregamos respostas, nós entregamos homens de livramento, homens que trarão salvação ao seu mundo, ou entregamos homens que serão problemas nos contextos em que eles estão inseridos? José era um homem que rompeu com a bolha de viver uma vida mística, ensimismada. José não foi um homem que viveu em função do seu próprio mundo, não foi apenas um homem que perseguiu um sonho pessoal. José era um homem que tinha uma visão de reino, e nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter uma mentalidade de reino, homens que não apenas vivem uma fé pessoal, mas homens que têm uma visão de mundo diferenciada, homens que sabem discernir os tempos, homens que sabem antecipar as crises, não apenas pessoas que reagem às dificuldades depois que elas já chegaram, mas homens que conseguem perceber em Deus as dificuldades antes delas chegarem e preparar um cenário para um tempo de mudanças que há de se manifestar. Não podemos ser homens fatalistas, alarmistas, pessimistas, mas temos que ser homens proféticos, homens que vêm antes, homens que não só têm revelação, mas têm palavra de sabedoria, homens que trabalham a partir de um planejamento estruturado, homens que conseguem ver o evangelho do reino atuando em todas as esferas da vida e da sociedade, homens que entendam que essa experiência da salvação é uma experiência completa, é um evangelho todo para o homem todo, de todo lugar. E mais importante que tudo, mais do que nunca, se faz necessário que Deus levante homens como José. Primeiro, homens que experimentem uma salvação de Deus. Segundo, homens que levantem um testemunho de livramento e salvação de Deus para o seu tempo. Terceiro, homens que por meio do seu testemunho apontem para o Messias, apontem para o reino vindouro, que encarnem um testemunho antecipatório do reino de Deus. José, quando se levanta do seu tempo com um testemunho de salvação e livramento, ele se levanta como um tipo de Cristo, ou seja, tudo que José fala sobre Jesus. José se levanta como um filho que tem consciência de que é amado pelo Pai. Ele se levanta como um homem que tem consciência do sofrimento que é necessário passar para que se cumpra um tempo de salvação e de livramento. José é um homem que consegue antecipar pela fé aquilo que haveria de se cumprir. Isso dá a ele força para enfrentar o ódio dos irmãos, para enfrentar as traições, para enfrentar as tentações,
as injustiças, as rejeições e então, depois de toda a tribulação, viver o tempo de cumprimento de Deus na sua vida, sendo exaltado diante dos homens para a glória de Deus. Toda a forma como José se moveu na história, até o nome que é dado a ele pelo faraó, fala sobre Jesus. José, reconhecido como um salvador do seu mundo, aponta para Jesus Cristo, que haveria de se manifestar como o único e suficiente salvador de todo o mundo, de todos os tempos e de todas as gerações. Agostinho, em uma das suas mensagens sobre essa relação de José com Jesus, ele vai dizer: José foi uma semente de salvação local, mas Cristo é a semente de salvação universal. Está falando que José é um testemunho dentro do seu mundo, do que Cristo representa para o mundo todo. Concluindo, fica aqui uma pergunta para nossa meditação. Onde encontraremos homens como José para serem resposta às crises do mundo em que nós estamos vivendo? Vivemos num mundo que clama por alguém que possa trazer livramento e salvação. Um mundo que já se frustrou com as instituições políticas e governamentais, que já projetou o seu anseio por salvação em lideranças messiânicas, porém agora está a expectativa de respostas, e a pergunta é: onde encontraremos alguém que possa trazer livramento para o tempo que nós estamos vivendo? Onde encontraremos homens que serão reconhecidos como aqueles que decifram códigos, que veem as situações de crise antes delas chegarem, que conseguem planejar caminhos, que conseguem trazer respostas, homens que se levantam com um testemunho de salvação e que apontam com as suas vidas para Jesus, o Salvador do mundo. A nossa oração é para que cada um de nós pare de dar desculpas e se torne resposta, que paremos de murmurar diante das dificuldades e deixemos que as situações modelem, transformem e desenvolvam o nosso caráter, que nós venhamos desenvolver espiritualidade numa vida profunda de oração, que Deus nos dê visão profética, visão de futuro, que Deus nos dê foco, que Deus nos dê a capacidade de ter uma fé que planeja, que nós venhamos cada vez mais confiar menos em nós mesmos e mais em Deus, em sua sabedoria, em toda a sua provisão. Cristo Jesus nos comprou com seu sangue para Deus e nos constituiu um reino de sacerdotes. Nós somos hoje estagiários do reino vindouro. Somos homens que estão aprendendo a governar, a pensar como príncipes de Deus, sendo preparados para o tempo que nos está preparado. Por isso, homens como José são incompreendidos pelas pessoas que só pensam no seu momento presente, mas são homens que abrem caminhos para o futuro. Que essa palavra te inspire. Pense sobre isso, medite sobre isso, compartilhe essa palavra com os seus irmãos. Você pode participar ativamente do nosso canal, deixando seu comentário, fazendo a sua assinatura, e eu estarei aqui esperando você para o nosso próximo devocional.